versículo 21. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, conhecimento e revelação da tua palavra. Eu te peço, ó Pai, a ação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai querido, sair daqui, Senhor, de uma forma diferente, para que todos os ouvintes da tua palavra sejam impactados pelo Senhor, sejam movidos pelo Senhor, sejam guiados pelo Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, vem sobre nós agora, vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: quem pratica a verdade vem para a luz. Eu quero também trazer aqui um versículo. Ele vai servir como introdução a essa palavra. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, Jesus fala assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus, ele andava pelas ruas, Jesus, ele entrava nos lugares chamados sinagoga, que existe até os dias de hoje, que nós poderíamos, se fosse no nosso contexto, chamar de igrejas. Então Jesus, ele passava pelas sinagogas, ensinava, pregava. Dentro de uma sinagoga, até os dias de hoje, é feita da seguinte forma: a leitura é feita, e depois pessoas no local podem fazer comentários a respeito do texto que foi lido. Sempre Jesus estava presente nessas sinagogas aos sábados. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele estava pelas ruas. Ele estava na casa onde ele morava, estava na casa das pessoas, estava na rua, estava na praia, e ele anunciava o Evangelho, ele falava das boas novas, ele falava do reino de Deus. Porém, meus irmãos, o que nós temos que compreender aqui é que Jesus, ele tinha clareza que nem todas aquelas pessoas estavam ali e que permaneceriam com ele, que estariam com ele. Porque, veja bem, a Bíblia fala em multidões. A ideia de multidões é de 5.000 pessoas para cima. Vamos dizer que Jesus reunia 5.000, 10.000, 15.000 pessoas por dia, porque ia muita gente atrás dele por causa dos milagres. Muitas pessoas eram curadas, restauradas. Então era uma multidão que seguia Jesus. Só que ao longo do ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio, essas multidões elas foram diminuindo. Tanto é que, se você for ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver que no final estavam ali aproximadamente 120 pessoas, contando com as mulheres e os homens. Então você vê como que o número foi diminuindo até chegar no dia de Pentecostes, após a ressurreição e a assunção de Jesus aos céus. Nós precisamos ter isso em mente, para que nós possamos compreender a obra que Jesus fazia. Jesus, pensa bem, vamos dizer que durante o ministério de Jesus, fazendo uma conta básica, passou 100.000 pessoas pelo ministério de Jesus. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, mas vamos colocar só para a gente raciocinar. Vamos supor que 100.000 pessoas passaram pelo ministério de Jesus e no final só sobraram 120. Poderia ter sido muito mais pessoas que passaram pelo ministério de Jesus, que ouviram uma palavra de Jesus, que receberam uma cura, que receberam livramento, que receberam libertação. Mas a verdade é que ao longo do tempo do ministério, aquelas pessoas foram desaparecendo. Porque é como se elas dissessem assim: bom, eu já tenho o que eu quero, então agora eu posso seguir o meu caminho, porque eu fui buscar, eu recebi, eu vou embora. Nós temos um grande exemplo, quando Jesus cura 10 leprosos, e só um retorna para agradecer. Onde estão os outros 9?
Eles desapareceram, mas um voltou. O que você precisa compreender? É que para você voltar, você tem que estar na presença de Deus. A obra de Deus tem que estar sendo feita na sua vida. Quem faz você voltar para a presença de Jesus todos os dias é o Espírito Santo que está ministrando sobre a sua vida. A questão, irmãos, que nós temos que entender aqui é que existe algo muito maior do que simplesmente a nossa vontade. Preste atenção na palavra. Olha o que o Senhor diz: ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem é que te trouxe? Foi o Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é que faz você estar na presença dele mesmo? É o próprio Deus. Então existe uma vontade superior que opera na nossa vontade. E aí Jesus, ele dá a palavra dizendo: eu o ressuscitarei no último dia. Então todos nós, irmãos, que fomos chamados pelo Pai, que fomos trazidos pelo Pai, que estamos sendo ministrados pelo Pai, nós chegaremos à eternidade com o Senhor. É algo que é uma obra muito além de simplesmente eu chegar aqui e pregar uma mensagem, ou nós louvarmos como nós louvamos, daqui a pouco vamos dizimar, ofertar, daqui a pouco vamos ouvir os avisos, vamos orar e vamos retornar para a nossa casa. Tem algo muito além disso, e é isso, meus irmãos, que nós precisamos ter a compreensão, que a obra de Deus ela já começou na eternidade, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Não é uma obra assim de alguma coisa que aconteceu nesse minuto, ou pouco antes de você ter se arrumado para estar aqui na igreja. Existe algo muito maior, existe algo que está operando para além da nossa capacidade de entendimento. E aqui, irmãos, que nós compreendemos o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele é ministrado às nossas vidas nesta ação do Espírito Santo, e ele traz uma compreensão que é individual, pessoal e intransferível. Eu não posso passar para você a minha compreensão. Você não pode passar a sua compreensão para mim, porque é algo que é ministrado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente prega uma palavra, e para uma pessoa foi a maior palavra, a melhor palavra do mundo. Para outra pessoa não teve tanto peso. Por quê? Porque a forma que o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas é diferente. A forma que ele ministra sobre a minha vida de uma maneira, a forma que ele ministra sobre a sua vida é da maneira dele para você. Então você vai perceber as coisas de uma maneira, eu vou perceber de outra, esse irmão, essa irmã que está aqui também vai perceber de outra. Agora, o que nos une é o Espírito Santo. Então, mesmo que você tenha um entendimento um pouco diferente, esteja olhando a coisa por outro olhar, mas você tem que entender que quem pratica a verdade vem para a luz. Porque você não veio simplesmente porque você ouviu uma chamada, ou porque você assistiu alguma coisa, ou porque alguém te convidou. Não. Você veio porque você está sendo chamado para a luz. Você está sendo chamado para a presença de Deus. Como é que essas coisas funcionam em nós? Essas coisas funcionam da seguinte maneira: nós, segundo a palavra de Deus, fomos feitos espírito, alma e corpo. O nosso espírito, a Bíblia diz que ele volta para Deus que o deu. Então, a sua vida foi dada por Deus, e ele vai querer que esta vida, que é o seu intelecto, a sua consciência, o seu raciocínio, compareça diante dele, da mesma forma que você está raciocinando agora, me ouvindo pregar. Você vai comparecer com esse raciocínio, não vai ter amnésia, não vai apagar sua mente, nada disso. É com esse raciocínio, com esta consciência, que você vai comparecer diante de Deus. Então, você pega esse raciocínio, esse intelecto que você tem, e você sabe que isso é o Espírito que habita na sua vida. Só que também o Senhor, para que nós pudéssemos conseguir viver neste mundo, nós ganhamos a sensibilidade, que é a nossa alma.
nós temos contato com o mundo ao nosso redor através dos 5 sentidos. Então nós conseguimos enxergar, ouvir, cheirar, conseguimos sentir gosto, conseguimos ter o tato. Tudo isso é fruto da nossa interação com esse mundo. Irmão, sem a visão, sem o olfato, sem o paladar, sem o tato, sem a audição, nós teríamos dificuldade de viver esse mundo. Até porque, para perceber os perigos, para perceber as coisas, nós precisamos estar atentos. Você quer ver um grande problema dos dias de hoje? É o fone de ouvido. Por quê? Às vezes a pessoa está num ambiente de trânsito e ela está tão ligada no que ela está ouvindo que ela não olha ao redor. E às vezes pessoas são atropeladas, por quê? Porque ela está ali com aquele fone de ouvido, daqueles que não dá para ouvir nada do lado de fora, e às vezes ela está atravessando, ou tem um buraco, um perigo, alguém está avisando, e ela não consegue ouvir, porque o sentido da audição dela não está atento. Eu tive a oportunidade de ajudar uma senhora cega a entrar no ônibus. Foi uma graça que Deus me deu. Eu cheguei no ponto, essa senhora estava parada lá. Eu não sei como ela chegou no ponto. E ela falou assim, qual é o ônibus que vem? Como ela estava com a bengalinha, deu para ver que ela era cega. Então eu falava para ela falou para mim, olha, eu preciso entrar ou no 505 ou no 504. Aí na hora de colocá-la no ônibus, e estava só eu e ela no ponto, e ainda estava chovendo. Aí eu fui naquela parte do meio para ela subir, o motorista não abriu. Aí eu levei ela na parte da frente onde ele abriu, e ele explicou, ele falou assim, olha, as pessoas cegas, eu preciso ver elas descendo. Por quê? Porque senão eu posso parar num buraco, ela cair num buraco e eu não orientar. Olha a orientação que o motorista de ônibus tem. Então, para as pessoas cegas, ele só pode colocar na porta da frente, para ele poder ter a visão dela descendo, para ela poder não cair num buraco, porque é perigoso. Ele falou assim, olha, se ela vai na parte de trás, se eu não ver o buraco, a culpa acaba sendo minha. Então eu tenho que tomar conta. Veja, porque a pessoa não tem a visão, os cuidados com ela têm que ser redobrados para que ela não caia no buraco, para que ela não tenha um problema. Isso não impede de andar de ônibus, de se locomover, mas exige mais cuidado, exige de pessoas ao redor que tomem cuidado. Veja, os nossos sentidos são para a nossa sobrevivência, são para a nossa vida. E nós temos, para completar, o nosso corpo, que é o contato que nós temos com o mundo. Você sente, através da sua alma, quando o seu corpo entra em contato com este mundo. Isso aqui, irmãos, é o que a Bíblia mostra para nós, de Gênesis a Apocalipse. Só que o que é o caso aqui? Nós estamos aqui para buscar aquilo que é espiritual. Preste atenção, irmão, o espírito não conversa com o sentimento, que não conversa com o corpo, você entende? O espiritual, ele não é entendido a partir do sentimento. O espiritual não é entendido a partir daquilo que você toca, daquilo que você sente o cheiro, daquilo que você enxerga, daquilo que você ouve, não, daquilo que você sente o gosto. Você não vai sentir o gosto do céu, entendeu? Você não vai sentir o gosto da árvore da vida, que a Bíblia fala. Você não vai sentir, você não vai ver. É isso que é a questão. E por quê? Se você, por exemplo, diz assim, bom, se eu não estou vendo não é verdade, se eu não estou tocando não é verdade, que foi o caso do apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé falou isso, eu só acredito na ressurreição de Cristo se eu colocar a minha mão no seu lado que foi perfurado. Ele nem estava lá para saber, mas ele acreditava que o lado de Jesus foi perfurado porque alguém contou para ele. Mas alguém também contou para ele que Jesus ressuscitou, mas ele não acreditava que Jesus ressuscitou, mas acreditava que uma lança transpassou o lado de Jesus, porque ele não estava lá quando a lança foi transpassada no lado de Jesus. Mas ele disse, se eu não colocar a minha mão no seu lado, se eu não colocar a mão no buraco dos cravos, de maneira nenhuma o crerei. Ele disse, eu não vou acreditar. Mas ele acreditou no relato da morte, ele acreditou no relato do sepultamento, mas ele não acreditou na ressurreição. O problema, irmãos, é que Tomé, ele queria sentir.
Ele queria atestar a ressurreição de Cristo através do seu toque. Ele disse: se eu não colocar a minha mão, se eu não tocá-lo, se eu não enxergar com os meus olhos, o que vocês estão falando para mim não vale nada. Irmãos, o grande problema que nós temos na humanidade é isso. Porque as pessoas ficam querendo muito ouvir, muito ver, muito enxergar, muito sentir, e elas acabam se afastando do mundo espiritual. Elas acabam se afastando das coisas de Deus, porque em algum momento as pessoas tiveram o entendimento de que elas têm que sentir. Então, se você tiver o entendimento que você tem que sentir, aí você já vai ter dificuldade na vida. Por quê? Porque a salvação, a obra de Deus na nossa vida, não é no sentimento, mas é no entendimento, é no raciocínio, é no intelecto, é na convicção. É isso que vai fazer você alcançar um resultado. Veja bem, irmãos, quando você passa por um acidente, ou doméstico, ou em algum lugar, você tem um tempo de recuperação, e você faz fisioterapia. Irmãos, alguém aqui já teve a oportunidade de fazer fisioterapia? Levante as mãos se você já teve. Agora, o que acontece na fisioterapia? Dói demais. Isso, essa é a palavra, demais. Mas o que acontece? Se a pessoa que está nos auxiliando, o fisioterapeuta, não fizer aquele movimento, vai atrofiar. Então, mesmo com dor, você faz o movimento. Não foi assim na sua fisioterapia? Está doendo, mas você tem que fazer. Dói esticar, dói voltar. Mas por quê? Aí você faz com dor mesmo. Por quê? Você sabe que o resultado vai ser a sua saúde, voltar ao seu movimento, voltar a você fazer as coisas. Mas dói. E o que acontece? Depois que passa a sessão da fisioterapia, continua doendo. Demora um tempo para parar de doer. E aí sabe o que o médico fala? Não pode tomar remédio. Por quê? Porque você tem que se acostumar com a dor. Porque se você tomar remédio para passar dor, não vai adiantar nada, você vai mascarar. Você não vai saber se a sua dor está grande ou se ela está pouca. Preste atenção, se a fisioterapia nós fizemos com dor, e resistimos à dor, e vencemos a dor, essa mão minha, ela não se mexia. Ela só voltou a se mexer depois que eu comecei a fazer a fisioterapia. Você entende isso? Se eu não tivesse ido para a fisioterapia, provavelmente eu não conseguia segurar um copo, eu não conseguia levantar isso aqui, eu não conseguia segurar o microfone. A minha mão não fechava, eu fazia força, ela não fechava. Mas quando eu fui fazendo a fisioterapia, foi voltando os movimentos, através de muita dor. Então veja bem, para que eu recuperasse o movimento, eu tive que resistir à dor. Isso, irmãos, exemplifica o que é você espiritualmente, mesmo que você não esteja sentindo algo agradável, mesmo que você não tenha a sensação que você espera, mas você vai resistir, você vai suportar, porque no seu entendimento você sabe que você está no caminho certo, que você está na direção certa, que você está na presença de Deus. O contexto do nosso texto principal, de quem pratica a verdade vem para a luz, é de Nicodemos, que foi ter um encontro com Jesus. A frase que eu quero chamar a atenção para vocês hoje, é uma frase em que o Senhor, ele diz para ele, claramente, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, ele perguntou assim para o Senhor: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Como é que isso pode acontecer? Essa era a questão. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? É que vocês têm o seguinte: ele era mestre, ele era professor, mas ele não entendia o que Jesus estava falando. Porque Jesus, ele não estava falando de algo prático, ele estava falando de algo teórico, de algo que não era prático, mas que ele tinha que entender com o intelecto.
Ele tinha que compreender o que era nascer de novo, que Jesus falou. O novo nascimento é você nascer para as coisas de Deus, é você nascer para o reino de Deus, é você passar a ter entendimento de que você veio do céu e que você vai voltar para o céu, e que o Pai é que te colocou na casa dele, é que o Pai é que trabalha na sua vida, e que você tem essa sensação de pertencimento, não porque você está sentindo isso, mas é porque o Espírito Santo está ministrando no seu espírito, dizendo: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Então esta ideia de pertencimento é que faz de você um filho de Deus. Não é a sensação, mas é a ideia, é o raciocínio, é a ministração de Deus sobre a sua vida. E aqui, quando Jesus disse: não pode ver o reino de Deus quem não é nascido de Deus, ele está falando o seguinte: se você não começar a entender as coisas do ponto de vista espiritual, você não vai ter a compreensão das coisas da forma correta. Por quê? Do ponto de vista carnal, nós vamos querer uma comprovação. Do ponto de vista espiritual, nós já temos a comprovação, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Nós já temos isso em nós. Então essa convicção nos leva adiante na presença de Deus. Essa convicção nos faz estar na presença do Senhor. Jesus, ele disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não tem jeito. Para que você compreenda as verdades da palavra de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de Deus. O seu raciocínio tem que ser em Deus. A grande verdade que eu sempre falo aqui para vocês, que as pessoas não aceitam, é que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então você não está vendo Deus, você não está tocando Deus, mas você crê que Ele existe. Por isso que você louvou a Ele hoje. E é por isso que você está ouvindo a palavra dEle hoje. É por isso que você está na presença dEle hoje. Porque é algo que Ele está fazendo em você. É algo que Ele está ministrando sobre a sua vida. Não é algo que você tirou da sua cabeça, ou que alguém chegou e promoveu uma sensação para você. Preste atenção numa coisa. Quando você aprende técnica de negociação, você aprende o seguinte: os melhores lugares para você fechar um negócio, fazer uma venda ou qualquer coisa desse tipo é comendo. Por isso que os maiores negócios do mundo são fechados em almoço, em jantar, em café. Por quê? É provado cientificamente que quando nós estamos comendo, o nosso cérebro relaxa. Ele não produz, ele não entende muita coisa. Então, à medida que você está ali mastigando, comendo, tomando ali um refrigerante, um suco, o que acontece? Você fica mais maleável, você fica mais fácil. É por isso que quando, por exemplo, uma pessoa ela quer aplicar um golpe ou alguma coisa, a ideia de colocar numa mesa, começar a comer, porque ali a pessoa vai se abrindo, porque ela está comendo, o cérebro dela fica menos produtivo, e a tendência é que ela aceite com mais facilidade aquela sugestão. Técnicas de negociação que estão aí disponíveis para todo mundo, só que com Deus não tem técnica, entende? Não adianta alguém aplicar uma técnica para trazer os filhos de Deus à presença de Deus. Não adianta. Por quê? Os filhos de Deus só vêm se for mandado pelo Pai. Irmãos, eu vou fazer mais 7 domingos, a partir de domingo que vem, da casa do Pai. Eu fiz quando eu cheguei aqui, há mais ou menos 6 meses atrás, a mesma coisa. 7 domingos da casa do Pai. E até pastores me perguntaram assim: e aí, as pessoas voltaram? Olha a cabeça desses camaradas. Eles acharam, entenderam que eu estava fazendo esse trabalho chamado, chamando os filhos para a casa do Pai, voltar para a casa do Pai, como se fossem pessoas que tivessem saído da igreja e voltado. Não, irmãos, as pessoas entendem o reino de Deus como frequentadores de igreja, não é nada disso. O que eu estou fazendo,
O trabalho que eu estou fazendo não é chamar ex-frequentadores da igreja, eles que fiquem onde eles estão. Eu estou chamando os filhos de Deus para voltar para a presença de Deus, entende? Não é para frequentar um culto, não é para vir numa igreja, é totalmente diferente. Só que a mente das pessoas, ela só se volta para o resultado que ela consegue ver, ela só consegue contar, ela só consegue olhar. E tem pessoas, irmãos, assim, entendendo o reino de Deus de forma errada, porque as pessoas acham que começa em nós. Não começa em você, não, começa em Deus. Tudo começa em Deus, tudo começa no Senhor. Então esta obra nas nossas vidas não é fruto nosso, mas é fruto de Deus em nós. Então, se você é nascido do Espírito Santo de Deus, você compreende as coisas de Deus. Se você é nascido da carne, você não compreende. Porque, veja bem, para você nutrir o seu espírito, você vai precisar de Bíblia, palavra de Deus. Você vai precisar de oração, que é conversa com Deus. E você vai precisar de adoração, que é louvar ao nome do Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então só Ele é digno. E aí, se você entende isso, todos os dias você vai para a sua oração, você vai para a sua leitura da Bíblia e você vai para a sua adoração ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor todo dia. Você entende? Todo dia. A sua dedicação a essa fé, a esta busca. O que a palavra de Deus diz? De todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. E todos os dias, eles perseveravam unânimes na oração, no partir do pão e na comunhão. Então, todos os dias, você tem essa busca espiritual. Entendeu? Mas irmãos, o que aquele povo tinha? Chicotada. Eles acabavam de tomar uma surra de vara e eles chegavam felizes dizendo: que maravilha, estamos sofrendo pelo reino de Deus. Sabe o que eles sentiam? Dor. Mas a dor não os impedia de continuar orando, continuar falando da palavra de Deus e continuar adorando o único e verdadeiro Deus. O que eles sentiam era isso. O que está acontecendo, irmãos? As pessoas, elas estão indo para o lado sentimental, indo para o lado físico do corpo, do resultado, do que ela pode ter ali de sensação, e estão abandonando o espiritual. Você pode ter sensação de dor ou de alegria, você pode ter qualquer tipo de sensação no seu corpo, que nada pode tocar no seu espírito, porque o seu espírito está firme na palavra de Deus, o seu espírito está firme na oração, o seu espírito está firme na adoração ao Senhor. É assim que você serve ao Senhor todos os dias. Quando você se apresenta diante de outras pessoas, você já veio do Santo dos Santos, você já veio da comunhão, porque você já está cheio de Deus, você já está cheio do Espírito Santo. E quando você abre a sua boca e fala de Jesus e apresenta Jesus, o próprio Jesus já está no meio de você e da outra pessoa, e ele já toca naquela pessoa. Não é por uma obra, irmãos, que foi feita por causa do pastor, ou por causa dos irmãos, ou por causa da igreja B ou C, não. Foi por uma obra que começou do Pai. Você só está aqui porque o Pai te trouxe. Você só está aqui porque você veio pelo Pai. Aqui, irmãos, é a revelação do Evangelho. Aqui é a revelação do reino de Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é você entender que você faz parte de uma grande família espalhada por todo o globo terrestre, e parte dela já está esperando no paraíso, está lotado lá em cima esperando você chegar, porque o Senhor Jesus falou: e tomarão lugar com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos tomar um lugar na mesa com os patriarcas da Bíblia, esses homens que as pessoas mais pregam sobre eles do que sobre Jesus, que está escrito aqui na Bíblia. Todos eles vão sentar à mesa junto com a gente, porque nós fazemos parte deste plano de Deus, desta obra de Deus. Então, irmãos, quando você entende isso, você fala: opa, eu tenho uma função aqui, eu tenho um trabalho aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para a glória de Deus aqui.
Eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. E Jesus fala para Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito, irmão, é guiado pelo Espírito Santo. Guiado você vai entrar em alguns lugares e você vai ser tocado pelo Espírito Santo a falar alguma coisa. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo a orar por alguém. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo para fazer a obra poderosa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não precisa se preocupar com a igreja. A igreja é de Jesus. Ele falou: esta é a minha igreja. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com a igreja. Não tenho, de coração, não estou preocupado em nenhum momento. Por quê? A igreja não é minha, irmãos. A igreja não é de uma pessoa, ela é do Senhor Jesus, você entende? Então, qual que é o meu papel aqui? É exercer este papel de pastor, ou na função de superintendente, aonde Deus me colocou, para que eu possa desenvolver um trabalho. Então, como que eu faço isso, irmão? Da melhor maneira possível, que agrada a Deus. E qual é o seu papel? Qual é a sua função diante de Deus? Você sabe. E como que você tem que fazer? Se apresentar diante de Deus todos os dias, dizendo: Pai, eis-me aqui neste dia que o Senhor fez. Eu quero te servir neste dia para a glória do teu nome. Eu quero que o teu nome seja exaltado através da minha vida, porque eu sei que eu sou nascido do Espírito. Então eu estou aqui para te glorificar e te adorar, e que esse dia esteja nas tuas mãos. Mas essas coisas, irmãos, precisam estar dentro de nós. Não pode ser só na mensagem que eu estou pregando aqui. O Senhor Jesus, Ele deu um exemplo. Ele mostrou como fazer. Ele ministrou sobre Nicodemos. Ele ministra sobre a minha vida. Ele ministra sobre a tua vida. E Ele está te mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir. Todos os dias nós temos o compromisso de alimentar o nosso espírito na presença de Deus. É isso que você tem que compreender. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para o Senhor. E o Senhor aponta para a igreja. Então nós fazemos parte deste plano de Deus, deste projeto de Deus. Nós estamos inseridos dentro de um contexto. Então nós não temos que nos preocupar em o que é que vai ser da obra de Deus. Nós temos que nos preocupar o que é que vai ser de nós, de mim, de você, fazendo e cumprindo o papel dentro do corpo. Então, irmão, como eu falei para você, se o corpo tiver com problema na mão e tiver que fazer fisioterapia, vai doer, mas vai consertar, vai ficar bom e vai seguir adiante, você entende? Então nós não podemos atrapalhar a obra de Deus, nós não podemos prender a obra de Deus. Nós temos que dizer assim: Senhor, eis-me aqui para ser útil ao teu nome. Eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu sei quem eu sou nascido do Espírito Santo. Quem é você, irmão? Você é o nascido do Espírito Santo. Quem é você, irmã? Você é uma nascida do Espírito Santo. E nós estamos aqui como sal da terra e como luz do mundo. E por que nós estamos aqui? Pelo versículo principal: quem pratica a verdade vem para a luz. Você está entendendo? Se você está na presença de Deus, você não vê lugar para você lá fora. Não tem. Lá está tudo errado. O mundo está de perna para o ar, está todo virado. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos junto do Senhor. Nós estamos renovando as nossas forças aqui no altar de Deus. Nós estamos celebrando ao Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor. E aqui, irmãos, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obras, trabalhos em Deus, verdade em Deus, vida no altar de Deus, vida na presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque a nossa vida está em Deus. Não temos nada para esconder, não temos nada para que a pessoa não precise ver, não possa ver isso, daquilo. Não, irmãos, a nossa vida, o apóstolo Paulo disse, é como uma carta escrita e lida por todos os homens, por todas as pessoas. Todas as pessoas olham para você e veem que você é uma carta escrita pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa que foi tirada do mundo e colocada na presença de Deus pelo próprio Deus. Deus é que fez isso.
O Senhor é que te iluminou, o Senhor é que te tocou. Nós não estamos aqui, irmãos, numa obra religiosa, nós estamos aqui no corpo de Cristo na terra, na igreja poderosa de Deus. Porque se você se achar membro de uma religião ou de um grupo religioso, isso pode te frustrar. Porque você vai começar a olhar para o homem. Mas se você entende que você faz parte da igreja de Jesus, que você faz parte da obra de Deus, então nada te frustrará, nada te impedirá, seja a dor que for, seja a dificuldade que for que você passar, você vai abraçar e vai dizer: eu te louvo, Senhor, está doendo, mas espiritualmente eu estou forte, espiritualmente eu estou firme, espiritualmente eu estou caminhando com o Senhor. Então aqui, irmão, você fortalece o seu espírito na presença de Deus. Tem as outras partes da nossa vida? Tem. Mas nós estamos fortalecidos no nosso espírito. Pode ficar sossegado, fica tranquilo na presença de Deus. O teu espírito está forte, o teu espírito está firme, porque você está na palavra, você está na adoração, você está na presença de Deus em oração. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.